Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje nós vamos continuar nosso estudo do Catecismo de Heidelberg. Temos feito em forma de pastorais, onde nós temos conversado sobre essas questões, perguntas e respostas, questões doutrinárias, né, e de forma também tentando trazer aplicações práticas e simplificar a compreensão destas verdades bíblicas. Hoje nós vamos à pergunta de número 23. Fazendo uma breve recapitulação, nós aprendemos nas últimas duas questões, a questão 21, sobre o que é a fé verdadeira, que é além de ter substância no que diz respeito ao seu conteúdo, é também uma firme convicção, é uma certeza de que Deus fez em nós e naqueles irmãos nossos a obra redentiva, de que Deus é soberano nisso, mas nós temos a convicção de que Ele tem poder para fazê-lo. Então é crer no sentido de confiar, mas é crer também em um conteúdo, em uma mensagem, em uma revelação. Então a fé verdadeira, ela tem estes dois aspectos. Ela é conteúdo e ela é certeza, guardadas aí as proporções, não que todos tenham convicção e segurança, temos certeza que Deus faz. Em alguns casos, os irmãos, por vezes, vão estar inseguros sobre a sua própria salvação, mas é possível sim, de forma humilde, caminharmos para uma plena convicção de que fomos amados por Deus e de que Ele há de completar a sua obra em nós. A pergunta de número 22, que antecede a que veremos hoje, vai falar sobre este aspecto de conhecimento, no que o cristão deve acreditar. Foi o que nós vimos na terça-feira. Qual o conteúdo da fé? Em que o cristão precisa crer? É muito importante isso, meus irmãos, eu tenho enfatizado isso, porque tantas e tantas pessoas, elas se apresentam e se autoafirmam como crentes, e não há um problema nisto, porque crer, até Satanás crê que estremece. A questão do crer é no que cremos. Existe, inclusive, uma frase de um servo de Deus do passado, chamado John Gill, que ele vai falar que o poder não reside meramente na fé, mas no objeto desta fé, que no caso da fé cristã, o objeto a qual a fé está apegada é o Cristo, o Filho de Deus. Então, existe a fé eficaz e existe o credo comum, popular, E tantas pessoas dizem que creem, que são crentes e afirmam isto, mas muitas vezes desconhecem o conteúdo da fé cristã, ignoram e alguns inclusive rejeitam qualquer ideia de crescimento no que diz respeito ao conhecimento. Mesmo pastores, a gente encontra em certos momentos uma postura combativa contra o que chamam de academicismo. Nós sabemos, meus irmãos, que desde sempre o crer ele vem acompanhado do discipular, e o discipular é ensinar, como nós vimos aí no texto do Ide, ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar, sacramento e ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado em sua santa lei. Então nós temos esta característica na vida cristã: pregar o evangelho, a mensagem de redenção em Cristo, congregar e tem esse selo distintivo sacramental como um povo de Deus, e ensinar. O ensino ele está intimamente ligado à conversão, porque nós éramos inimigos de Deus e agora nós amamos a sua lei. Como diz o Senhor Jesus Cristo, aqueles que me amam, eles guardam os meus mandamentos. E você não pode guardar algo que você não tem, pelo menos, conhecimento a respeito. Não é algo
instantâneo em que você professa a fé cristã, e no mesmo momento todas as definições de doutrinárias e elementos litúrgicos e morais, você naquele mesmo momento recebe um download e a partir daí você passa a fazer a vontade de Deus. Há uma questão que tem que se tratar de forma muito mística, né? Essa ideia de que agora eu me converti, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus e ponto, né? Eu não vou negar jamais o fato de que o novo convertido ele passa a ter o Espírito Santo habitando em seu coração e que o Espírito Santo ele nos conduz, mas ele nos conduz por meio da palavra, né? O Espírito Santo vai mudar a nossa disposição e nós vamos ter uma renovação da nossa mente, né? Seremos santificados pela palavra da verdade e somos instruídos por este que é o próprio autor da Escritura Sagrada, o Espírito Santo de Deus, não é? Então não tem como nós desassociarmos estas questões e por isso nós entendemos que o cristão precisa crer em o que nos foi revelado nas Sagradas Escrituras, em tudo o que nos está prometido no Evangelho, que diz respeito à obra salvadora de Cristo Jesus e os efeitos dessa obra, e também no que nós podemos chamar de artigos da fé cristã, ou pontos doutrinários, né, que são sustentáculos aí da fé cristã, o que nós chamamos de dogmas também, né, que são aspectos fundamentais da fé, que não são negociáveis, tá? Então nós temos alguns deles que são resumidos nisso que nós chamamos de credo dos apóstolos, tá? E a pergunta número 23 é a seguinte, em referência ainda à pergunta 22, que fala sobre esses artigos que são recebidos de forma indubitável, né? A pergunta 23 vai complementar dizendo: que artigos são esses? E aí nós passamos a uma transcrição aí do credo apostólico, né? Que artigos são esses? E aí nós vamos encontrar a resposta. Eu coloquei no início do vídeo, é um pouco grande, mas tenha cuidado de lê-la, né? E verifique estes pontos um a um. Diz o seguinte a resposta: primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo, creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. São aí 12 sentenças divididas em 3 partes, como nós veremos na continuação desse estudo. Mas hoje eu quero chamar a atenção dos irmãos para o conteúdo destes artigos ou deste credo. Perceba que em uma breve descrição a respeito do que se crê sobre o Evangelho, há muitos conceitos doutrinários aqui, não é? Se eu perguntasse a você o que você crê, qual é o seu credo, não é? O que você crê? É interessante, é muito importante isso. Eu lembro que alguns meses, acho no ano passado, se eu não me engano, na nossa classe de catecúmenos, a última atividade que eu fiz com os nossos adolescentes e jovens era que eles escrevessem um credo, né? Uma confissão de fé em alguns aspectos sobre a Escritura, sobre Deus, não é? E foi muito interessante, né? Porque é um exercício para nós cristãos. Não sei se você sabe, mas a primeira confissão de fé das Américas, ela foi escrita por pessoas simples, né? Quando o Brasil estava sendo colonizado, João Calvino envia, junto com essas pessoas que estavam se dirigindo para cá, alguns homens que foram instruídos para pregar o Evangelho.
E ao chegar no Brasil, por uma questão de traição da parte daqueles que o haviam convidado, estas pessoas, para estar no Brasil, e malcomunados ali com os jesuítas, estes homens calvinistas, que eram sapateiros, pessoas comuns, de profissões comuns, que estavam vindo para habitar no Brasil, eles foram aprisionados, né? E eles tiveram poucos dias para elaborar o que eles criam, né? E eles escreveram aqui, é conhecida hoje como Confissão de Fé da Guanabara, né? No Rio de Janeiro, Guanabara, né? Baía de Guanabara. Se você puder procurar e ler, você vai perceber como essas pessoas tinham um conhecimento doutrinário bem robusto, né? E seria interessante você fazer um exercício sobre o que você crê. Por que nós precisamos saber no que cremos? Isso é importante, pastor? É lógico. O que nós cremos e o que nós pensamos a respeito de Deus, a respeito da sua palavra, a respeito da sua igreja, a respeito de Cristo, a respeito da obra de Cristo, a respeito do Espírito Santo, tudo isso é determinante para as nossas ações. Nós agimos conforme o nosso conhecimento, conforme nós cremos. A nossa cosmovisão, né? A forma, a lente pela qual nós lemos o mundo, né? Lemos as coisas, lemos o que nos cerca, ela é estabelecida por questões fundamentais, né? Se nós cremos apenas a nível de ilustração, se nós cremos que Deus criou todas as coisas, existem muitas questões que vão ter implicações práticas a respeito deste credo, não é? Se Deus criou o mundo e não foi formado por acaso, nós temos questões práticas, né, que vão nos levar a atitudes também práticas a respeito da criação e também muitas vezes sobre o que nos é ensinado por este mundo caído, né? Então sim, é importante que nós saibamos e professemos uma fé sadia, madura e firmada nas Escrituras. Estes aspectos que eu mencionei, eles não são exaustivos, eles não são completos, existem muitas outras questões doutrinárias importantes, mas eles são aqui um resumo que nós poderíamos dizer o mínimo para identificarmos uma fé cristã de fato. É o mínimo que se é exigido de alguém que professa a fé cristã. E aí eu vou reler calmamente com os irmãos, comentando muito rapidamente, muito superficialmente cada ponto, né? Porque a partir daqui, o próprio catecismo de Heidelberg, ele vai abordar ponto a ponto, né, do credo, vai fazer uma exposição do credo, e nós vamos caminhar sobre todos estes conceitos. Hoje, só a nível de introdução, eu vou fazer uma leitura, né, breve, e reforçando algumas questões, para que mais adiante nós possamos, de fato, adentrar aos versículos, aos textos prova, que sustentam cada uma dessas afirmações doutrinárias, tá? Começando pela primeira parte. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Primeira proposição, existe um Deus, não é? E isso é muito importante, né? Nós cremos que há um Deus. A segunda proposição, na verdade, quando ele diz crer em Deus Pai, ele já vai estar abordando aqui a questão da Trindade, né? E a segunda proposição vai fazer menção a este Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas vai falar sobre seus atributos, que ele é todo-poderoso. Nós cremos em um Deus, né? Na verdade, o único Deus, e nós cremos que ele detém todo o poder. Isso pode parecer muito comum, muito simples, mas o simples fato de nós meditarmos sobre o que significa a onipotência de Deus, não é? O que significa na prática o ser todo-poderoso, o ter o domínio de todas as coisas, o fazer o que bem quer, sem que haja quem lhe possa deter a mão. Ora, a simples meditação sobre esta verdade traria efeitos benéficos à nossa alma. Nós nos esquecemos de coisas que são elementares muitas vezes, padecemos a ansiedade, padecemos o sofrimento por nos esquecermos de quem é o nosso Deus e dos seus atributos. E mais, a continuação diz, Criador dos céus e da terra.
nós temos que este Deus que é todo-poderoso, ele criou todas as coisas. Isso tem muito a ver com a própria história da humanidade, não é? Quando você toma o mundo como sendo um produto de causa e efeito, movido pelo caos, ele não tem um início claro, nem certamente um fim claro. Quando nós olhamos para um mundo criado, a intenção naquele que cria, né? A propósito, a intencionalidade, há uma vontade soberana sobre a criação e tudo é ordenado conforme um ser soberano e certamente as implicações para a conclusão dessa história também são evidenciadas. Há uma criação e há um propósito na criação, porque não é algo alheio, não foi um produto de uma explosão. Tá? Então, nós vamos depois, com mais profundidade, levantar essas questões, todas elas. Tá? Segundo aspecto, ou segunda parte deste credo, né? Creio em Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, Filho único de Deus, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Perceba aí a Trindade trabalhando na obra da redenção. O Cristo, o Senhor, Filho de Deus, concebido extraordinariamente pela obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, ou seja, a natureza humana de Cristo sendo aqui defendida de forma sucinta, não é? É Deus e é homem. Perceba que de forma brevíssima o credo vai trazer questões que durante séculos causaram confusão e dissensões no seio da igreja, até que se ficasse claramente estabelecida a divindade do Filho, né? Entre os combates, entre nomes notórios na fé cristã, né? Mas aí tendo por fim a divindade e a humanidade do Filho sido defendidos, sido passado adiante como credo da igreja. Mas aqui nós já temos isso de forma embrionária. Filho de Deus e concebido por obra do Espírito Santo da Virgem Maria, tudo conforme havia sido predito pelos profetas. Mas padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, ou seja, este Cristo é uma figura real, histórica, foi de fato encarnado. A menção de Pôncio Pilatos fortalece este aspecto. Ele foi crucificado, como havia sido predito, morreu, foi sepultado. A linguagem bíblica desceu ao Hades, né? Isso também está posto aqui no credo. É uma construção textual biblicamente fundamentada a respeito da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo, que continua dizendo: ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Tudo isso nós sabemos, mas novamente, crermos nisso tem aspectos práticos muito importantes a respeito da ressurreição, né? As implicações sobre isto, elas vão ser muito abrangentes e vão solucionar muitas questões que muitas vezes causam confusão entre os irmãos. Tá? Cristo foi assunto aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Cumpriu a sua obra, cumpriu tudo que estava escrito ao seu respeito e foi recebido aos céus, está assentado à direita de Deus. E a última parte da segunda sessão é: de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Foi encarnado, cumpriu tudo que estava escrito ao seu respeito, foi assunto aos céus, voltará. Tá? Todos nós cristãos cremos que Cristo veio, mas cremos também que Ele há de retornar para buscar a sua igreja. Terrivelmente, muitos irmãos vivem como se isso não fosse uma verdade clara nas Escrituras. Vivendo o dia e não levam em conta o dia do Senhor que vem. Isso é também algo que deve nos preocupar. E a última parte, né, que já se atém ao Espírito Santo e a obra dele na igreja. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. A expressão que era utilizada na Santa Igreja Católica, tá? E católica significa universal. Aí se fugiu do católica para não se associar ao romanismo e botou universal. E aí vai se associar à Igreja Universal. Tá? Mas não é esse o ponto. A questão é que nós cremos na igreja que ela é una na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que ela rompe as barreiras étnicas,
linguísticas, ela é o novo Israel, é o Israel da fé e não o Israel de uma descendência abraâmica, sim, mas descendentes de Abraão pela fé. Então, sim, uma igreja universal, nós cremos, que não está presa a denominações, que são irmãos, mesmo sendo presbiterianos, batistas, assembleanos. Isso seria uma definição adequada da igreja universal. Cremos na comunhão dos santos, né? Nós cremos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Como eu disse, então apenas fazendo uma leitura breve, ponto a ponto, mas nós vamos, à medida que continuarmos o nosso estudo do catecismo, nos aprofundar em cada aspecto do credo apostólico, e também eu pretendo trazer os efeitos práticos deste nosso credo para questões temporais do nosso dia a dia, tá? Então não perca, não deixe de acompanhar, compartilhe, né? Eu creio que é benéfico, né? Embora pouquíssimas pessoas dentro do nosso rebanho da igreja estejam acompanhando, percebo pela quantidade de visualizações, eu creio que tem benefício, sim. O Senhor nos instrui pelo estudo da sua palavra, mesmo que usando o catecismo, tá? O catecismo sempre reforçado pelo texto da palavra de Deus. Nós vamos aproveitar este documento de fé da igreja universal, da igreja católica, né, da igreja una no Senhor Jesus Cristo, o testemunho destes santos do passado. Nós vamos aproveitar destes benefícios e vamos aprender com eles também, tá? Que o Senhor vos abençoe. Até o momento nós não temos informações seguras sobre se teremos reunião nesse próximo domingo. Tudo indica que, se nada for mudado, entenda, provavelmente no mesmo horário que nós soltamos o vídeo, vai estar tendo uma live do prefeito, e há suspeitas de que ele vai decretar o refechamento ou lockdown, que era algo esperado. Já sabia que, caso aumentasse os números de casos, isso seria muito possível. Então, à medida que nós tivermos alguma informação, nós vamos divulgar aos irmãos. No entanto, os irmãos estão cientes, as programações por aqui, terças e quintas, continuam. As programações no domingo vão ser mantidas, tá? As online. E preciso reforçar aos irmãos o pedido de que não se restringam a assistir vídeos, não se restringam a ser meros espectadores. Façam a devocional de vocês, né? Se ajoelhem para orar, clamem a Deus pela vida do nosso país, pelas suas famílias, né? Leiam a palavra de Deus, mesmo que nós não tenhamos programações diárias. Busque diariamente o alimento do Senhor, e pais, mães, ensinem aos seus filhos a importância disto, de ter um tempo para orar, para ler a palavra. O culto familiar é fundamental na vida da igreja. A congregação dos santos são pessoas que já cultuando juntos. Não é um único culto que nós temos, tá? Então não deixe de cultuar no seu lar. E caso careça de alguma instrução, careça de algum socorro, lembre-se que nós estamos à disposição, tá? O conselho da igreja está à disposição, eu estou à disposição. Não deixem de nos chamar, nós estamos para cuidar, temos orado por vocês e queremos que, de fato, nós possamos ser bênçãos na vida de vocês. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos guarde, nos livre de todo mal. Continuemos clamando uns pelos outros, pedindo a Deus que tenha misericórdia da nossa nação. Boa noite a todos.